Opa, tudo bem? Bom, como todo mundo já sabe, foi aprovado no Senado Federal a Lei de Imigração. Lei que acaba aí com a nossa soberania nacional, que transforma o Brasil na verdadeira casa da mãe Joana, abrindo as portas para que qualquer estrangeiro que pisar aqui se torne um cidadão brasileiro de imediato, né? Sem qualquer impedimento ou dever para com a nossa nação, facilitando assim a entrada de traficantes, terroristas, criminosos, que ainda poderão desfrutar de todos os assistencialismos públicos e direitos que mal conseguem atender assim com a mínima decência os próprios brasileiros. O Congresso está aprovando também a Lei de Abuso de Autoridade, onde todos os nossos amados políticos que estão com o pé na cadeia tiraram aí da cartola uma lei para reverter a situação e punir justamente aqueles que estão fazendo a faxina no país. Para você ter uma ideia, se o Sérgio Moro decretar uma prisão preventiva ou uma condução coercitiva para algum desses canalhas, é o juiz que pode acabar pegando 2 ou 3 anos de cadeia. Só que deixaram aí os brasileiros tão alienados que a galera não protesta e nem organiza paralisação nenhuma por causa aí dessas medidas. E aí, apenas para desviar a atenção do que realmente importa, todas as centrais sindicais, com o apoio da esquerda, convocam uma greve contra a reforma trabalhista, com a sublime justificativa de defender os direitos dos trabalhadores. Mas será que essas pessoas que aderiram a essa greve sabem de fato qual direito o trabalhador está perdendo? A real é que a maioria que se diz indignada com a reforma trabalhista nem sabe que direito está perdendo. E sabe por que isso? Simplesmente porque o trabalhador não está perdendo direito nenhum. Pelo contrário, a reforma concede mais liberdade para o trabalhador e beneficia os que estão aí desempregados. Toda essa indignação em face da reforma é decorrente de falácias daqueles que sempre manipularam a classe trabalhadora em benefício próprio. Quando eu falo que a reforma proporciona mais liberdade para o trabalhador, é porque antes era o governo que determinava as condições de contratação. Agora é o trabalhador que define o tipo de contratação junto com o empregador. Hoje, o empregado e o empregador são obrigados a aceitar a arcaica CLT, fazendo com que 34% a 68% do salário pago vá para os bolsos desses canalhas de Brasília, o que acaba onerando demais o empresário, que deixa de contratar outros funcionários, apenas contribuindo para o aumento do desemprego. Por exemplo, o FGTS que você poderia aí gastar ou investir como bem entender, fica com o governo, rendendo menos que a inflação. Ou seja, se você tivesse a liberdade de escolher ficar com essa quantia e colocasse aí na poupança, que já é uma bosta, mesmo assim você sairia ganhando. Os sindicatos estão espalhando falácias e incitando essa fúria sem motivo nos trabalhadores, simplesmente porque a reforma coloca um fim na obrigatoriedade do imposto sindical. Porque até então o trabalhador era obrigado a dar parte do seu salário para o sindicato. Sindicato esse que muitas vezes não o representava. Ou seja, hoje o trabalhador não tem o direito de escolher se ele quiser usar esse dinheiro com a sua família, por exemplo. Só que quantas máfias sindicais e escândalos foram fomentados com essa contribuição obrigatória, que acaba aí alimentando inúmeros parasitas que se beneficiam do suor alheio e que inclusive às vezes colocam pessoas da família ou amigos para ganhar salários exorbitantes sem fazer nada. Agora, se o trabalhador detiver a liberdade de escolha para pagar ou não os sindicatos, aí sim esses sindicatos vão ter que trabalhar de verdade, para assim beneficiar realmente o trabalhador, para que ele possa perceber a vantagem em contribuir.
Isso se chama respeitar a liberdade individual. Isso se chama conceder dignidade para quem trabalha. O contrário disso é que é opressão. As pessoas precisam perceber que o Brasil é o país que mais sustenta sindicato no mundo. São mais de 11 mil sindicatos e tem mais de 4 mil investigações abertas contra eles. Em 2008 foi proposta uma lei que obrigava os sindicatos a prestar contas dos seus gastos. Apenas para que se tenha transparência, isso é o mínimo, né? Só que essa lei foi vetada. E sabe quem vetou? Sabe quem vetou essa lei? Um certo sujeito que nunca trabalhou, mas criou o Partido dos Trabalhadores e conseguiu virar presidente do Brasil. Bom, de fato essa reforma está longe de ser perfeita, mas a nossa lei trabalhista é retrógrada, é opressora, tanto que foi criada no governo Vargas, que era um simpatizante do fascismo. Essa reforma só está chegando atrasada e, a meu ver, deveria ser ainda mais flexível. E todo esse terrorismo que estão fazendo não passa de um ardil barato desenvolvido para manipular o trabalhador e a ganhar aí a adesão dos idiotas úteis. Você sabia que os lugares onde as pessoas têm mais qualidade de vida são nos países que têm leis trabalhistas muito mais flexíveis? Ou aí quase inexistentes? O problema é que nós, brasileiros, encaramos os direitos trabalhistas, né, como uma segurança e uma garantia que o Estado proporciona para que o trabalhador não seja lesado e explorado pelos empresários. Esse pensamento é uma espécie de hipnose que precisamos nos libertar. Como eu acabei de falar, os países mais desenvolvidos e prósperos do mundo são os que têm menos leis trabalhistas. E os países cheios de direitos para os trabalhadores tendem a ser justamente aqueles países, né, onde as pessoas fogem, se matam nas fronteiras para garantirem um lugar ao sol nas nações economicamente livres. Os mexicanos fogem para os Estados Unidos, os chineses fogem para Hong Kong. Só para você ter ideia, a Venezuela é afundada em direitos trabalhistas. Lá tem até uma lei que o sujeito, depois de um determinado tempo aí empregado na mesma empresa, ele não pode mais ser despedido. Olha só, tem proteção melhor que essa? Aí eu te pergunto, será que tem alguém querendo trabalhar na Venezuela? Agora pergunta por aí, quem não gostaria de trabalhar na Suíça ou na Alemanha? E você sabia que esses dois países não possuem nem salário mínimo? Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que explica que o salário mínimo, na verdade, é uma lei criada para matar os mais pobres. Depois assiste esse vídeo como complemento desse aqui. Enfim, tudo que a esquerda sempre fez foi manipular e ludibriar o trabalhador para que assim eles possam ser os detentores de uma solução que não passa de utopia. Só que essa mesma esquerda que se posiciona como a defensora dos direitos dos trabalhadores é que criou no Brasil mais de 12 milhões de desemprego, que promoveu uma hecatombe na nossa economia, relegando aí milhares de pessoas à miséria, aumentando ainda mais a disparidade social que prometia amenizar. Isso sem falar que essa esquerda institucionalizou a corrupção em nosso país, desviando bilhões do seu bolso, né? Dinheiro que poderia ser injetado na saúde e na educação, mas que foi usado para bancar uma vida de milionários, para esses políticos execráveis e para financiar obras em países comunistas. Aí eu pergunto, por que esses sindicatos nunca incitaram o trabalhador a protestar contra tudo isso? Essa paralisação é só um grande palanque para o PT e para toda a corja esquerdista, uma patifaria organizada para concentrar uma grande quantidade de idiotas úteis que ficam gritando Lula, guerreiro do povo brasileiro, depois de comer aí um sanduíche de mortadela. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Valeu!